tarde, bem-vindo às Conversas na Eclésia. Na nossa companhia temos o Padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga. Obrigada, Padre Tiago, por estar connosco no fim desta semana em que fomos falando com alguns catequistas. Hoje trazemos um sacerdote que nos vai falar e que nos vai dar a conhecer e ajudar também a falar sobre esta instituição do Ministério do Catequista. Padre Tiago, para quem não leu o documento, o que é que se pode saber sobre este Ministério? Obrigado, Sónia, pelo convite. É sempre um prazer para mim conversar contigo e com quem também tem paixão por estas coisas, como também é o meu caso. É um documento muito recente do Papa Francisco e acho que deve ser ligado a um esforço que temos assistido nestes últimos meses do Papa Francisco de repensar aquilo que são os ministérios na Igreja, não é? Se estamos recordados, no passado mês de janeiro, ele abriu o ministério do leitor e do acólito a todos os leigos sem distinção, e neste caso seria mesmo havia uma distinção de dois géneros, de género, propriamente, porque era só para homens, e depois na prática só para quem fosse candidato a sacerdote, portanto só era instituído quem fosse seminarista. E ele, alterando o Código do Direito Canónico, permitiu que estes dois ministérios fossem acessíveis a todos os fiéis. E agora aqui há uma continuidade daquilo que eu considero ser um processo de reformulação, de renovação, de um documento muito antigo do Papa Paulo VI, onde ele foi pioneiro em dar à Igreja um novo rumo através dos ministérios laicais, não é? E o que é que o Papa Paulo VI fez? Para quem não está por dentro, antigamente o processo para ser padre cumpria várias etapas e algumas dessas etapas chamavam-se ordens menores e existiam, por exemplo, o leitor, o acólito, o hostiário, que é uma espécie agora do nosso sacristão da Igreja, e portanto era preciso ser instituído nestas ordens menores e só depois ingressava como o diácono e como o presbítero. O que é que o Papa disse na altura, Paulo VI? É que não faz muito sentido que estas chamadas ordens menores continuem, que são serviços que podem ser feitos por qualquer lei, e portanto acabou com essas ordens menores e instituiu ministérios laicais. O que é que isso quer dizer? Há duas. Nós acho que temos de ter aqui uma noção talvez bipartida. Todos os fiéis leigos, todos os cristãos batizados são corresponsáveis pelo processo de evangelização, não é? Independentemente do que é que cada um faz e onde está, é corresponsável por anunciar o reino de Deus. Portanto, isso é para todos, é universal. O que é que acontece? É que desses todos, dessa corresponsabilidade, é pedido a um grupo mais reduzido que colaborem com algumas funções que, porventura, seriam específicas até do sacerdote. E, portanto, há aqui uma colaboração a nível pastoral de algumas funções do sacerdote. E por isso começa-se a falar destes ministérios, que é um compromisso, são serviços, são pedidos a alguns leigos que sejam exercidos com um caráter até de maior responsabilidade, isso vai exigir, se calhar podemos falar de maior formação, mas também que sejam mais prolongados no tempo, portanto não é um mero voluntariado, que qualquer um de nós, enquanto cristão, porque tem um gosto, porque tem tempo livre, vou colaborar na minha paróquia, vou colaborar na minha diocese. Aqui não, já implica um certo grau de compromisso que até agora não estamos muito habituados, não é? Portanto, está-me a dizer que este Ministério do Catequista vem trazer aqui um novo ou mais reforçado compromisso, mas também responsabilização para um leigo. Sim, seguramente. O que é que há um texto um artigo que eu gosto muito de ler e gostei de um padre chamado Yves Congar, que foi um dos principais teólogos do Concílio Vaticano II, um dos primeiros a falar sobre esta questão dos ministérios, onde ele dizia, entre várias coisas,
que os ministérios são serviços essenciais à Igreja, isto é, sem os quais nós não poderíamos, a Igreja não existiria. E seguramente o que tem a ver com a liturgia é essencial à vida da Igreja, e a catequese também é essencial, o anúncio, a profecia, sem demérito do trabalho, mas uma zeladora não é zelar ou pôr flores, não é essencial à vida da Igreja, porque nós podemos ter uma Igreja que esteja asseada com flores, mas se não tivermos, a Igreja continua, mas fazem um trabalho extraordinário, mas não será considerado um ministério. Agora, se a Igreja deixasse de profetizar, de criar itinerários de iniciação cristã, de fazer catequese, isso traria um dano enorme à introdução neste ritmo da vida com Jesus. Portanto, é absolutamente essencial. Tratando-se de algo que é essencial, pode configurar-se um ministério. E, no fundo, é isso que diz o Papa Francisco neste documento, reconhecendo que esta introdução a outros cristãos na vida de fé é um ministério muito antigo, um serviço muito antigo, mas que até agora ainda não tinha sido reconhecido formalmente ou oficialmente na qualidade de ministério. Acaba por ser aqui um ministério trazido com aqui um mote de formação, com um mote de uns certos critérios também aí traduzidos pelo Papa, portanto não é um ministério para todos os catequistas. Sim, assim, se há a expectativa de que todos os catequistas sejam ministros, eu acho que mais vale resfriar um bocadinho os ânimos. Não me parece de todo que isso vá acontecer. O Papa, para já, ainda não lançou todos os critérios e até pede a colaboração das conferências episcopais em traçar quais são os critérios de admissão a este ministério, e sobretudo no que se trata do processo formativo. E não é de estranhar isto, porque mais uma vez, se regressássemos ao documento do Papa Paulo VI, ele sugeriu o ministério do leitor e do acólito, mas depois disse, podem existir muitos outros ministérios e que pede às conferências episcopais que, segundo as necessidades de cada um dos países, indiquem novos ministérios. Até agora isso nunca aconteceu. E, portanto, aqui o Papa Francisco, na senda do Papa Paulo VI, pede a colaboração das conferências episcopais para definir quais são os critérios de admissão, quem é que deve ser ministro ou não. Ainda não está ainda totalmente definido, mas eu posso dar alguns critérios que na sequência desse artigo do Congar, quando ele diz que tem que ter uma formação adequada, prolongada, e aqui será importante que todas as dioceses pensem, vamos chamar, numa escola de ministérios. Pode ser uma formação bíblica, uma introdução a uma teologia mais do âmbito pastoral, portanto, algum ciclo de formação terá que existir, para além daquele que, porventura, já existe atualmente para os catequistas, que é o curso de iniciação, o curso geral e o estágio. Depois diz o Congar que as pessoas têm que assumir isto por um período estável. O que é que acontece, por vezes, nos nossos catequistas? Que temos adolescentes que fazem o crisma e até um modo de se comprometerem com a comunidade, oferecem-se como catequistas, mas entretanto é a altura de entrar para a universidade, já deixam de ter tempo e portanto deixam de colaborar. Aqui teria que ser alguém que assume por um período definido, vamos dizer 3 anos, 4 anos ou 5 anos, dizendo, ok, durante este tempo eu assumo este ministério. Eu ainda não sei, porque não está escrito, se está previsto que o ministério seja quase para toda a vida ou por um período definido. Eu penso que poderá ser mais por um período definido, porque senão era quase um sacramento da ordem, não é? Que é padre para a vida inteira. Um ministério não tem que ser forçosamente para toda a vida, tal como, por exemplo, são os ministros extraordinários da comunhão. São renovados, é por um período, por um ciclo, que depois pode ser renovado ou não. E aqui será a mesma coisa. E depois diz Congar que um outro critério é que tem que ser conferida autoridade a quem exerce este ministério.
E ele sugere, inclusive, que exista uma carta de missão, não é de demissão, não é para demitir, é uma carta de missão dada pelo bispo. Isto para dizer o quê? Que o ministro, vamos agora tocar no tópico do ministro do catequista, passa a ser alguém que, ainda que nasça de uma comunidade paroquial, de uma paróquia, não está ao serviço exclusivamente daquela paróquia. Está em nome do bispo, da diocese, e é enviado para algum sítio. Pode ser aquela paróquia, como pode, porventura, ser uma outra paróquia, ou até para um conjunto de paróquias. E, portanto, mesmo isto já é um passo em diante, em frente, e depois ele diz que pode existir uma espécie de quase uma celebração de envio, uma celebração litúrgica, que é o que o Papa Francisco está a dizer. Portanto, se pensarmos que é preciso ter maturidade, é preciso ser reconhecido pela comunidade, é preciso ter um ciclo de formação prolongado, assumir o compromisso durante um período mais ou menos estável e prolongado, estar ao serviço do bispo para qualquer zona da diocese, são critérios e que entendemos que não estão ao alcance de todos, não é? Porque se calhar nem todos o querem. O que pode acontecer é entrarmos numa fase onde vamos conviver com catequistas, tal como nós hoje conhecemos, e um conjunto mais reduzido de ministros catequistas. Aquilo que me parece a mim mais óbvio é que o que nós atualmente falamos dos coordenadores de catequese, por exemplo, ou formadores, que tendencialmente esses coordenadores de catequese possam ser os primeiros neste novo ministério. Este novo ministério de que fala vai dar também aqui às comunidades uma nova forma, uma nova perspectiva de olhar a figura do catequista. Sim, seguramente, isto é, não é em primeiro lugar, sim, porque assim, já passaram quase mais de 50 anos desde o Concílio Vaticano II, onde repetidamente nós ouvimos este discurso sobre a necessidade dos leigos serem mais proativos, de assumirem maiores responsabilidades, de tomarem a dianteira. Mas temos tido, enquanto Igreja, dificuldade de passar do discurso para atos muito concretos, não é? E o existir estes dois outros ministérios, leitor, acólito, mas agora também o do catequista, creio que é um passo real para que a comunidade também perceba e tenha noção de que de entre a sua comunidade há alguém que assume um ministério que já é mais, que comporta responsabilidade, é um compromisso sério para com a comunidade e para com a Igreja e também para com a família, porque sendo leigos também a própria família deve estar envolvida nisso e perceber que não é só um hobby e portanto eu acho que é o concretizar-se de o assumir de um papel formal por parte dos leigos e porventura aqui a gênese de uma Igreja ministerial, ou seja, este realmente pode ser aqui o início de um novo conjunto de ministérios a surgir nos próximos tempos. Quando fala aqui um novo conjunto de ministérios, dá-nos também aqui a ideia, a perspectiva, a possibilidade de termos ministérios noutras áreas? Sim, isso, mais uma vez, Papa Paulo VI insistiu. Portanto, às vezes nós dizemos, estamos à espera do Papa, ele que decida, ou a Santa Sé que decida. E o Papa disse, as conferências episcopais, países decidam. E a verdade é que até agora ninguém foi avançando. E embora o Papa deu mais uma vez o exemplo, criou estes três, eu creio que há outros, tive a oportunidade também na altura quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, de pensar sobre isto, de sugerir alguns ministérios. Para mim, um deles que me parece natural, um ministro do luto e do sofrimento, porque pensando até na questão do acompanhar as famílias enlutadas ou por exemplo, acompanhar, que já é difícil hoje em dia para os padres irem até ao cemitério fazer as últimas encomendações e enterrar os mortos, mas não interessa enterrar só os mortos, é preciso enterrar os mortos e cuidar dos vivos, não é? E sabemos que nem sempre há esta disponibilidade nem competências dos padres, porque cuidar dos vivos neste processo
implica alguma formação também humana e mais também de psicologia. Portanto, poderia surgir aqui algum ministério nesse sentido. Pode surgir um outro ministério pensando já em Portugal, porque já uma coisa é o sul de Portugal, outra coisa é o norte e o centro, mas sobretudo quando vamos para a América Latina, onde já há uma realidade, África também, uma espécie de um ministro líder da comunidade. É o que existe muito na América Latina, as comunidades eclesiais de base, que são leigos, são líderes que mantêm viva aquela comunidade. A única coisa que não fazem são os sacramentos, que basicamente é o padre de 1 ou 2 vezes por ano que passa pela comunidade para os sacramentos. Portanto, na prática já temos este ministério do líder da comunidade. Não é, mais uma vez, não é reconhecido e pode acontecer aqui esse reconhecimento, que muitos bispos já no passado têm pedido quase da ideia de ordenar homens casados, os viri probati. Os viri probati são homens cuja que têm o beneplácito, que têm a aprovação da comunidade. Não é, isso é um outro capítulo, mas seguramente o líder da comunidade seria um outro ministério. Para mim, eventualmente, depois eu sugiro lá outros, que estão muito ligados até às obras de misericórdia. Por exemplo, quando nas obras de misericórdia se fala sobre visitar os presos. Não é? Portanto, esta visita, esta presença da Igreja ministerial em espaços muito sensíveis, como seria esse até das prisões, pode ser um passo, como também os hospitais. Nós temos capelães, não é? Normalmente sacerdotes, mas a presença da Igreja nos hospitais pode perfeitamente ser feita por leigos, tirando depois aquilo que são os últimos sacramentos, tradicionalmente a unção dos enfermos. Mas a permanência contínua da presença da Igreja num hospital pode ser um leigo, e lá está. Visitar os doentes é um ministério. Há um mundo novo que se abre pela frente e que corresponde a este trabalho de colaborar com o sacerdote e com a Igreja em áreas vitais e que nós temos talvez desconsiderado ou por falta de recursos, por falta de tempo, não valorizado suficientemente. E pode ser aqui um novo respiro para a Igreja. Seguramente vamos ouvir falar de todos esses ministérios que estarão aqui no futuro, assim esperamos, assim aguardamos. Hoje percebemos melhor este ministério do catequista, com o Padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga. Muito obrigada por este esclarecimento, mas também por esta ajuda a tentarmos perceber que afinal este ministério não é para todos os catequistas. Obrigado.